A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. É uma alegria, uma satisfação poder mais uma vez compartilhar a palavra de Deus junto com você. E dessa vez eu quero ler em 2 Reis capítulo 13, do versículo 14 até o versículo 19, que diz assim: Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: retesa o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. Ele a abriu. Disse mais Eliseu: atira, e ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Amém? Essa passagem que a gente acabou de ler é um ato profético que Eliseu propõe ao rei de Israel. A gente sabe que Eliseu foi um importante profeta da nação, foi um homem de Deus, né, que Deus usou poderosamente para até como poder bélico, né, até nas estratégias de guerra contra Israel, ele foi usado muitas e muitas vezes. O Senhor usou ele para ressuscitar mortos, para curar enfermos, para multiplicar, né? Então, assim, inúmeros milagres Deus usou esse profeta para fazer, né? Deus fez inúmeros milagres através desse profeta. E a passagem que nós acabamos de ler aqui, ele já estava enfermo para a morte, né? Já estava no leito, sofrendo da enfermidade que o levou à morte. E o rei resolve visitá-lo, e aí Deus usa ele mais uma vez, né, antes de sua morte, para salvar o povo de Israel, para livrar o povo de Israel. E ele propõe ao rei esse ato profético. Ele fala: pega arco, pega flecha, e ele coloca sua mão sobre a mão do rei e ele declara: essa é a flecha do livramento do Senhor, essa é a flecha do livramento do Senhor contra os sírios. E ele manda que o rei atire, né, abra a janela, atire aquela flecha. E é claro que a gente entende ser um ato profético, porque aquela flecha não alcançou a Síria, aquela flecha não teria o poder de destruir a Síria, mas o profeta declara, libera a palavra de bênção, né? Coloca a mão dele sobre aquela flecha e libera a palavra de bênção. E a gente entende se tratar de um ato profético, e o rei entendeu isso, tanto que o rei obedeceu essa ordem, né? E depois o profeta ainda falou com ele: pega mais flechas e lance flechas, né? Fira a terra, lance flechas. E aí o rei pega e lança apenas 3 flechas. E a palavra de Deus diz que quando ele lançou apenas 3 flechas, Eliseu, né, o profeta, se indignou. Ele falou: não, era para você ter lançado mais, não era para ter lançado só 3, era para você ter lançado 5 ou 6 flechas, porque aí você ia consumir os sírios, né, você ia destruir os sírios. Mas com 3 flechas não vai ser o suficiente, você só vai ferir os sírios então 3 vezes. E o que a gente aprende com essa lição? O que a gente aprende com essa passagem? A gente sabe que tudo que está escrito na Bíblia, na palavra de Deus, serve para o nosso ensinamento, e essa passagem não é diferente. A gente entende que o rei, ele tem várias virtudes aqui, vários pontos que a gente precisa elogiar, que a gente precisa reconhecer que o rei acertou, mas existe um importante ponto em que ele errou, né? Ele acertou em honrar o profeta, porque ele foi até o profeta, visitar o profeta no seu leito. A gente sabe que Deus se manifestava
para o seu povo naquela época através dos profetas. Então o profeta simbolizava, né, a presença de Deus, né, era o representante de Deus no seu povo, na terra, e o rei foi honrar a presença, né, a vida desse profeta. Então a gente vê aqui uma honra, né, a gente vê aqui um reconhecimento, uma gratidão pela parte do rei, e isso é importante. A gente precisa copiar, né, esse exemplo do rei, em honrar a Deus, em reconhecer, em ser grato, né, e a gente vê essa honra, a gente vê a obediência, né, porque o profeta instruiu o rei a pegar a flecha, e a gente vê que tudo que o rei foi, e tudo que o profeta foi mandando o rei fazer, o rei fez, pegou a flecha, abriu a janela, lançou, fez isso, fez aquilo. Então ele obedeceu todas as orientações que o profeta foi dando. Da mesma forma, a gente precisa obedecer às orientações que vêm da parte de Deus para a nossa vida, mesmo que não faça sentido, porque, como eu falei, isso aqui era um ato profético, então não fazia sentido você abrir a janela e você lançar uma flecha, não atingiria a Síria, mas o rei não questionou, o rei obedeceu. Então a gente precisa também obedecer, assim como o rei obedeceu. E o rei teve fé, né? Porque para ele fazer esse ato profético, para ele obedecer, ele teve fé, né? Ele teve fé. E o profeta Eliseu não disse quantas vezes quantas flechas ele deveria lançar, quantas vezes ele deveria ferir a terra. O profeta só falou para ele fazer, e ele feriu a terra 3 vezes. Então ele teve a sua porção de fé, né? Por 3 vezes ele feriu a terra. Mas a sua porção de fé ainda não foi o suficiente para trazer a plenitude do milagre, para trazer o milagre completo. E foi aí que ele falhou, na proporção da sua fé. A gente entende então, né, essa história nos faz entender que o tamanho do milagre que nós vamos viver é o tamanho da fé que nós vamos despender para aquele milagre, né, que nós vamos ter para aquele milagre. Se ele tivesse uma fé maior, ele lançaria mais flechas e o milagre então seria completo. Então, para a gente viver um milagre completo, só depende da gente. O nosso Deus é infinito, o nosso Deus é todo poderoso, né? O nosso Deus está disponível para fazer os milagres à medida da nossa fé, né? Se ele tivesse uma medida maior de fé, ele teria alcançado um milagre ainda maior. Então, a palavra que eu quero trazer para você hoje é para você não diminuir as suas expectativas, é para você aumentar a sua fé, né? Não é para você pensar, aqui tá bom, 3 vezes tá bom, 3 vezes já é o suficiente. Aumente a sua fé. Deus tem todo o poder para fazer mais, para fazer abundantemente, além do que tudo que a gente pensa, do que tudo que a gente pede. Então não diminua as suas expectativas, aumente a sua fé, né? Creia que o nosso Deus é maior, é mais poderoso, e Deus vai realizar na nossa vida à medida daquilo que a gente crê, na proporção daquilo que a gente crê, daquilo que a gente ousa nele, né? Quanto mais ousados nós formos no Senhor, né? Quanto mais nós cremos, quanto mais nós avançarmos, mais o Senhor vai dando, mais o Senhor vai completando, mais o Senhor vai abençoando. Isso não depende de Deus, isso depende da gente, da nossa fé, do quanto a gente avança, do quanto a gente progride, do quanto a gente crê nele. E que essa história possa penetrar nos nossos corações, né, e trazer ainda mais resultados e gerar frutos na nossa vida, e que a gente entenda a plenitude do Senhor e todas as bênçãos que Ele tem para liberar sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Deus te abençoe, continue te abençoando, em nome de Jesus.